E aí, boleiros, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Flamengo 3, Santos 2, mais um jogo daqueles que o torcedor santista pensa, será que estamos perto do fim? Gente, vamos lá, calma. No vídeo passado, na derrota pro Palmeiras, eu acabei me exaltando um pouco, né? Fui bastante criticado no TikTok. Eu realmente estava muito nervoso após aquele final daquele jogo. Gente, vamos lá então. Primeiro tempo do Santos foi médio, e aí com a saída do Brasão, saída boba do Brasão, eu diria, porque aquela bola, mesmo que não tivesse sido afastada corretamente, o Brasão estaria no gol. Se ela fosse sobrar para trás, o Brasão estaria ali. Não falando que ele poderia defender ou não. Eu até acredito que ele defenderia, se ele estivesse no lugar certo. E eu acredito que a saída dele foi infantil. Foi infantil, assim, eu diria. Porque, cara, tem alguns momentos que, contra o Palmeiras, eu disse a mesma coisa. Eu sou um grande fã do Brasão. Ajudou muito o Santos. Ajuda muito o Santos em certos momentos. Mas temos que falar que errou. Falhou. Naquela saída que eu digo no jogo passado contra o Vitor Roque, que ele toma o corte, ele sai errado. Na cavadinha ele sai errado. Então, realmente, são erros que a gente não pode ter numa fase do campeonato dessa. Né? E hoje, a saída dele... Pra que ele foi socar aquela bola? Não tinha necessidade, a bola já tinha sido... o Santos já tinha rifado ela pra trás, né? Lógico que ela ainda estaria dentro da área, como ela ficou livre pro Léo Pereira bater, mas era uma chance que não seria gol claro, né? Como não tinha goleiro, aí ficou fácil pra ela ir pro fundo da rede. E aí, né, gente? A gente sabia que o Flamengo, em casa, Maracanã lotado, ia dominar o jogo. Dominou o jogo e abriu 3-0 contra o Peixe. Cara, eu vou falar, inclusive, o primeiro tempo do Santos não foi bom. Foi médio, né? Foi intermediário. E aí a gente vai falar do Neymar. O Neymar hoje vai ser o nome citado muito aqui. A gente vai falar duas coisas que aconteceu. Primeiro eu quero falar sobre a fala dele sobre a arbitragem. Cara, o Neymar, ele não tá errado quando ele fala da arbitragem. Não errou. Realmente a arbitragem não sabe mais qual que é o critério. O capitão não pode mais falar com o juiz. Aparentemente é esse o critério. Ninguém pode falar mais com o juiz. Que aí acontece que é aquilo que acontece. E a fala do Neymar é muito forte, né? O juiz é arrogante, né? Isso é muito forte. Como é o Neymar falando, a mídia não vai dar a mínima, vão falar que é choro dele, que é mimimi, que fala demais. Mas a gente sabe que o que ele falou, isso é fato. Se viesse outros jogadores como... Não tenho um exemplo agora pra dar, mas um jogador que, tipo assim, não tem tanta polêmica, falasse isso, ficaria normal. Né? Aí é como eu falei naquele vídeo do Marlon, que eu falo aqui no canal, sobre a vergonha da arbitragem, e que eu digo que tinha que vir jogadores maiores, né, de nomes, renomados, falar sobre a arbitragem no futebol brasileiro. Eu digo sobre o Neymar. Eu falo que se o Neymar viesse falar, poderia dar uma mudança. Mas quando é o Neymar, sempre é diferente, cara. Sempre muda a narrativa. Não é o juiz que tá errado. Quem tá errado é o Neymar. Né? É sempre essa narrativa. Essas narrativas vão mudando conforme o personagem. Isso eu já percebi. Agora, não tem como deixar de falar, né, da polêmica da saída do Neymar. Quando o Neymar sai, na real, no intervalo, a polêmica, após ele falar da arbitragem, ele também fala uma frase que estão usando contra ele pós-jogo, que fala, essa bola tem que chegar mais em mim pra gente poder, talvez, sonhar com um empate, sonhar com um ponto no Maraca. Eu não discordo dele. Quem vê o jogo de verdade, quem assiste de verdade todos os jogos, sabe o aproveitamento do Santos sem ele e com ele, como é diferente. Com ele sabe que o futebol é diferente, mesmo contra o Flamengo. Não teve nenhuma jogada extra classe hoje, mas teve algumas jogadas que tu fala, calma, os caras estão tentando travar ele, e aí não conseguem. Muitas das vezes conseguiram. Então, ele é um grande jogador, ele é tudo isso e mais um pouco, que eu já falei aqui no canal, mas a gente também tem que saber, ele também tem que entender a grandeza desse time. Isso ele tem que entender. E respeitar. Não tô falando que ele respeitou no momento, mas quando ele sai e critica, quando ele fala isso, eu vi muita gente falando isso, que ele desrespeitou o Santos, que ele acha que é maior que o Santos, calma. Não acho que é isso não. Mas, inclusive, acho que ele
tem que ter um pouco mais de cuidado. Ele, como capitão, tem que ser mudada essa postura dele. Não é esse tipo que a gente quer hoje. Não é o capitão, não é esse líder que o Santos precisa hoje, né? O Santos precisa tanto um líder fora do campo quanto dentro do campo. E hoje a gente vê que o time bateu cabeça em muitos lances. O Igor Vinícius brigou com o Brazão, né? O Santos, realmente, a gente vê que quer mudar em partes, né? Tem jogador que você fala, pô, isso aqui quer mudar, mas tem jogador que a gente vê a mesma coisa. E aí não tem como não falar da base. Só para terminar esse assunto aqui, o Neymar não é um problema pro Santos, nunca foi e nunca será. Inclusive, ele é a solução e eu acredito que ele é a nossa salvação para tirar esse Santos dessa fase, deste momento difícil que a gente se encontra. E se Deus quiser, e com força, foco, vontade e toda... A gente tem que estar todos juntos, é o momento que a gente vai conseguir sair disso. Então, vamos acreditar até o final, né? O Santos é isso, cara. A gente tem que estar até o final com a gente, com o Santos como e onde ele estiver. E aí eu vou falar da base também, que a base salva, cara. A base salva. Esse vai ser o título hoje, porque a base salva. Não vencemos o jogo, não empatamos o jogo, perdemos mais 3 pontos, pontos decisivos, no qual o Vitória empatou com o Botafogo, abriu 2 do Santos, o Fortaleza encostou, então tá todo esse, cara, o Juventude 32, se eu não me engano, Fortaleza 32, Santos 33 e o Vitória 35. São coisas que é pra gente se ligar. Momento crítico do campeonato, tá acabando as rodadas, e a gente tem que se ligar que esses jogos a gente imaginava que não viria a vitória, a gente já até falava aqui, eu já tinha falado aqui, mas a gente entende que a base salva como já salvou antes e como vai salvar agora. A entrada no jogo de 2 garotos, né? O Bom Tempo e o Robinho, que dispensa comentários sobre os dois, hoje jogaram muito bem. Inclusive eu ia falar disso, porque quando começou o jogo, quando eu vi a escalação, eu falei, pô, pro meu pai, né, que eu assisto com meu pai, falei que eu mudaria a escalação e que Bom Tempo e Robinho entrariam, pelo menos no segundo tempo. E quando entram, mudaram o jogo. Uma mudança que o Santos quase empata, final daquele jeito que a gente não imaginaria, né? Tava 3-0, eu já tava desolado aqui, eu pensei, meu Deus. Gente do céu, vai ser mais um jogo de tristeza. Mas é isso, gente. Por hoje é só. Curte, comenta, compartilha, inscreve aí no canal. Gente, deixem temas aí pra semana. Essa semana vai sair vídeo de Kings League. Vídeo sobre futebol também muito, né? Isso, claro. Mais alguns temas que eu tô preparando aqui em casa. Gente, é isso. Portanto, segue nós nas redes sociais novamente, né? Se eu já não tinha falado, fala de novo. Ou tudo bem. Gente, a base salva. Eu quero terminar o vídeo com isso. Vamos acreditar até o último minuto. Santos, sempre Santos. É nóis.